Olá, bem-vindos ao nosso canal Confabulações de uma Assistente Social. Hoje estamos abordando a temática do suicídio, os aspectos psicossociais e a importância da valorização dos elementos da vida. Nesse vídeo, nosso sexto e último, nós vamos abordar os desafios de lidar profissionalmente com essa demanda. E aí a ideia seria começar compartilhando, claro, né, preservando todas as questões de sigilo, enfim, mas compartilhando um pouco desse lado mais prático, né, das vivências que, enquanto profissionais, nós fomos tendo em relação à temática do suicídio na nossa prática profissional. É importante a gente começar, né, trazendo esse dado, né, que foi um dado aí feito, produzido, né, pelo próprio canal Confabulações, né, de uma pesquisa aí em que a gente pergunta, né, você se sente profissionalmente preparado ou preparada para lidar com o tema suicídio? E aí quase, né, a maioria, temos aí praticamente 85%, né, das pessoas respondendo não, que não se sentem, né, contra aí uma minoria, no caso aqui 17%, né, respondendo que sim, que se sente preparado. Essa é uma temática, de fato, muito complexa, a gente já veio trabalhando isso, né, já veio conversando sobre isso, que não dá para a gente estabelecer uma causa única, né? A gente foi colocando os fatores societais, fatores de proteção, vocês já foram percebendo que tem muita coisa envolvida, né, quando falamos aí sobre suicídio. Acho que é válido a gente destacar também que o que a gente está propondo aqui nessa conversa hoje não é uma receita de bolo, né? Não é passos a serem seguidos, mas sim algumas maneiras, né, que precisam ser explanadas, mas contextualizadas também frente à maneira como a demanda se apresenta, né? Então não dá para a gente tentar encaixar muitas vezes algumas questões aqui que não cabem na vivência ali, né, em relação à temática. Então, isso é parte do trabalho do profissional, né, ter esse olhar, trazer essa compreensão de que tudo que a gente discute aqui, né, são teorias, né, são proposições e que a gente precisa fazer a reflexão de tudo isso dentro da nossa prática. Então, nós de maneira nenhuma vamos trazer aqui, olha, faça isso, né, se alguém disser isso, você tem que agir dessa maneira, né, a ideia são trazer proposições aqui. E a gente trouxe até uma imagem para tentar sintetizar o papel do profissional bem preparado nesse momento, né, que retira aí essa pedra, esse peso do ombro do outro, quando bem preparado para lidar com essa temática, né? Porque acho que aí também a gente está abordando uma questão de que essa maneira de lidar com o tema suicídio também é alvo aí de muita atenção da nossa parte enquanto profissionais. Precisamos lembrar que a abordagem deve ser uma abordagem que não agrave a situação, mas que sim promova esse suporte, promova aí uma contenção, né, em relação a essa situação. Professora Marcela, se puder voltar a imagem um pouquinho, só para a gente pensar algumas questões. E uma delas é que não necessariamente a gente vai estar preparado, né? E aí, por isso, é isso que a gente coloca hoje, principalmente, o desafio de buscar o constante aprimoramento profissional para que nós tenhamos condições de ir transformando algumas das nossas práticas ou ganhando uma segurança para conseguir acolher e intervir diante de uma demanda como essa. Porque talvez para a psicologia isso seja um pouco mais tranquilo, né, em termos de atuação profissional, mas para o serviço social nós não temos esse elemento aprofundado na nossa formação, né, de como acolher, porque eventualmente eu posso estar num espaço em que não haja, por exemplo, psicólogo para acolhida imediata, que não haja um profissional da saúde mental mais habilitado, né, ou especializado na temática, e o contexto vai se colocar diante de nós, a pessoa vai estar diante de nós, e nós não podemos ser um elemento de agravamento
desse quadro, ou desse desejo, né, do ato do suicídio. Então, nós temos que ter algumas questões mínimas de abordagem e de acolhida e de cuidado na linguagem, para que a gente consiga realmente tirar esse, né, poder representar esse profissional que não necessariamente vai, né, ser o salvador, que vai retirar essa pedra, mas que vai ser a pessoa que vai ajudar vai dar o suporte profissional, técnico, para que a pessoa consiga acessar os recursos e se sinta acolhida no primeiro momento, né, até que a gente consiga dar os direcionamentos para o trabalho mais adequado, né. Estava falando dessa questão, né? E aí eu estava me lembrando da nossa conversa em relação ao senso comum também, né? Porque muitas vezes, se nós não tivermos esse olhar mais preparado, a gente pode incorrer nas falas de senso comum. E aí isso se torna perigoso, né? Da reprodução daquilo que a gente estava falando. Então, quem quer vai lá e faz, né? Não fica falando, né? Quer chamar atenção. Ou a fala clássica, né? Mas veja, tem tanta coisa boa na sua vida, né? Uma compensação, ela tá te trazendo um sofrimento, tá te trazendo alguma angústia, alguma dor, que, obviamente, a pessoa percebe que existem elementos positivos, mas o peso que está naquele momento, eles não são suficientes. Então, a gente precisa realmente acolher de uma outra forma. Né? Se não tiver condição de intervir na fala, apresentar argumentos, né? Dialogar, se colocar à disposição pelo menos para escuta e dizer realmente que a gente tem limitações profissionais, por exemplo, no serviço social, né, para abordar uma questão a fundo como é essa questão da ideação suicida. A gente não pode ser um fato que vai gerar um agravo, né, uma prática que agrave. Não podemos também, até por questões éticas, ultrapassar os limites da própria profissão. Nós não somos habilitados na psicologia para poder intervir, por exemplo. E muitas vezes na ânsia de falar alguma coisa, né? Porque de fato não é uma situação super tranquila, né? Enquanto profissionais, a gente também pode ter aí uma ansiedade. Então, poxa, e agora, né? Eu recebi uma demanda como essa, o que eu faço, né? Preciso falar alguma coisa. Muitas vezes nessa ânsia de dar uma resposta, né? De ter que se sente pressionado em falar alguma coisa naquele momento, a gente acaba muitas vezes não pensando, né? E acaba falando aí, muitas vezes, algo, né? Que possa vir a não dar um suporte, né? Então, acho que manter a calma é importante, né? Escutar. Muitas vezes você, num primeiro momento, né, pode até ouvir um pouco mais, elaborar ali naquele momento, para depois falar, né? Acho que não, essa questão dessa ansiedade, né? Nossa, eu preciso falar agora, então calma, né? Se mantenha tranquilo, pense em ouvir, pense em estar disponível ali, estar, né, nessa postura empática, de ouvir o que esse outro fala, né? Se você sentir necessidade, né? Pense, chame outros profissionais que podem te ajudar também. Acho que, né? Fazer esse tipo de avaliação enquanto profissional é importante para a gente não aí falar algo que possa agravar a situação. Nesse slide que estamos passando aqui para vocês, nós trazemos uma tabela, né, aí, que foi retirada da cartilha de prevenção ao suicídio, produzida pela Fiocruz, né, que coloca, então, como profissional de saúde pode atuar no cuidado das crianças, adolescentes, adultos e idosos na questão da prevenção do suicídio. É uma cartilha que, inclusive, nós recomendamos a leitura para profissionais, né? Penso que não só os profissionais de saúde, mas acho que essa pode ser uma leitura bastante interessante, um material teórico, né? Enfim, uma boa base para quem se interessa, né? E quer ler um pouquinho mais sobre a temática. Especificamente, essa cartilha fala sobre o suicídio na pandemia da Covid-19, tá? Mas acho que ela traz bastante elementos para a gente pensar, claro, a questão da pandemia e outros momentos também fora dela. Então, né, ele vai abordar a questão do suicídio em várias faixas etárias, né? Quando falamos das crianças, é importante a gente ter aí a clareza de que essa criança compreenda o que é a morte,
né? E aí a gente vai ver que as crianças de aproximadamente 7, 9 anos de idade, né, 7, 8, 9, que vão começar a demonstrar essa compreensão em relação à morte, tá? Então é importante que a gente entenda, né, qual é a compreensão que a criança está trazendo do que significa morrer, né, quando ela faz um relato, por exemplo, relacionado a uma tentativa ou então, né, ao suicídio de fato. Aqui uma segunda questão que eu acho primordial, né? Não duvidar, não desqualificar, não minimizar o relato de desejo da morte. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos, né? Mas acho que aqui vale pontuar de que aí a gente estava até falando disso na fala do senso comum, né? Ah, então quem quer vai lá e faz, né? Não fica falando. Isso pode demonstrar que a pessoa está duvidando daquilo que você está expondo enquanto um relato. Né? Então, é muito importante que você acolha, não julgue, não duvide, não minimize esse sofrimento, não minimize essa questão que essa pessoa está trazendo. E isso nos leva aí a essa terceira questão. Só um parêntese, professora Marcela, mas até um elemento mais grave, né? O fato da gente, às vezes, não considerar o risco real, né, de que a pessoa pratique o suicídio, né, nos coloca numa situação muito difícil, porque assim, nunca dá para saber, com certeza, se a pessoa vai de fato cometer o ato ou não. E aí você não considerar seriamente e fazer a devida acolhida, como também você vai lidar com isso posteriormente, né? Porque ela, de repente, procurou você como uma forma de conseguir apoio, atendimento, conseguir acolhida, né? Conseguir acolhida para aquela dor, para aquele desespero do momento. E se a gente não considera isso como uma fala banal ou que está querendo chamar atenção, nós não temos garantia de que isso não vai acontecer. E aí também o profissional depois lidar com esse sentimento, né, do não fazer, das consequências da nossa omissão, né, da forma como a gente tem a leitura. Então, na dúvida, sempre considere que como algo possível, concreto, que ela está disposta realmente a realizar. Indício mínimo que haja, a gente tem que considerar sempre como se fosse a prática já em vias de fato. Sim, sim, muito, muito importante mesmo. Lembrar de acolher, né, a pessoa, a família, sem julgamentos, né, então, acho que também é algo que a gente já vem comentando bastante, considerar o ato como um sinal de alerta, principalmente aí se a gente está conversando com uma pessoa que fez uma tentativa já, né, então estar atenta a uma possível segunda tentativa, para que a gente possa evitar um novo episódio, né? Então, a gente chegou a comentar que as pessoas que fazem uma tentativa, né, logo em seguida, né, elas podem tentar fazer uma nova tentativa, né? Elas podem tentar novamente. E aí, então, é preciso ali, nesses primeiros momentos, né, aí, logo em seguida, é preciso que a gente esteja especialmente ligado nisso, né, porque pode, então, aí acontecer um novo episódio, e aí a gente quer evitar. Então, acolher, né, essa demanda, ouvir, não duvidar, não questionar, né, não desqualificar esse relato, ter a escuta cuidadosa, respeitosa, séria, né, para entender aí, procurar entender o que está acontecendo, como essa pessoa se sente, evitar apontar culpados ou causas, né, então, mas você estabelecer essa relação causal, né, então você está fazendo isso por causa daquilo, né, então a gente já falou que esse suicídio é um fenômeno complexo, e que não tem como a gente identificar uma única causa, né? Então, nesse momento, né, a gente não deve ficar tentando estabelecer essa relação,
né? E nesse momento é muito mais importante que a gente acolha, que a gente escute, que a gente busque aí entender o que está acontecendo, esse sentimento aí que essa pessoa está trazendo, do que tentar estabelecer uma lógica aí, uma relação lógica sobre essa questão. Em casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada, realizar notificação compulsória às autoridades sanitárias. Aqui a gente já está falando, né, de um profissional que está dentro aí de um equipamento que recebe esse tipo de violência, né, de notificação, né, a violência autoprovocada. E aí, então, a gente tem uma ficha específica, né, um documento específico em que nós precisamos fazer essa notificação, né? Então, aí a gente precisa estar atento enquanto profissionais. Não sei se é o caso do serviço social, professora Williana, não sei dizer, né, enquanto essa profissão. Então, na verdade, com relação a comportamento autolesivo, eu não sei te informar na área de saúde se é solicitado. Eu não tive a experiência da vivência dentro do campo da saúde, especificamente com essas demandas. Então, não sei te informar, né? Acho que é algo que a gente tem que pesquisar, preciso me inteirar realmente. Uhum. Certo. É uma ficha, então, né, de notificação. Quando falamos de notificação compulsória, a gente está falando de algo aí que é necessário relatar, né? Então, nós precisamos fazer esse relato, né, às autoridades sanitárias quando temos casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. Orientar também sobre a vigilância diante dos meios que podem ser utilizados numa tentativa de suicídio, né? Impedir o rápido acesso aos meios também é uma forma de pensar essa prevenção. Então, é aquilo que a gente tem falado, tira de vista, né? Objetos cortantes, pontiagudos, remédios, né? Outros instrumentos, outros aparatos que podem ser utilizados numa possível tentativa de suicídio. Oferecer ajuda também para iniciar um acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico e fazer o encaminhamento. Avaliar a necessidade de outros encaminhamentos, né? Vamos lembrar que esse indivíduo que está chegando para a gente não se reduz apenas a essa questão do suicídio ou da saúde mental, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de olhar para esse indivíduo como um ser integral, né? Com todas as suas facetas aí, né? Com todas as questões de sua vida, ele não está cindido, ele não está apartado dessas outras questões, né? Então, se a gente precisar aí realizar um encaminhamento para outros locais, né? Seja então receber essa demanda na saúde, posso fazer a ponte aí com assistência, enfim, outros equipamentos também, tá? E então cabe a avaliação dessas questões. Então, posso encaminhar para uma rede de proteção social quando há suspeita de motivação intrafamiliar ou de violação de direitos, né? Enfim, acho que é bom lembrar, né, que o conhecimento da rede é importante, da rede aí municipal de atenção à saúde, a assistência também, a rede de equipamentos aí que formam a assistência, e que esses equipamentos, eles não estão cindidos. Então, é sempre importante a gente manter um contato, né, na necessidade de encaminhamento, na discussão de caso, lembrar que esse indivíduo pertence à rede, não a um equipamento específico. Então, sempre que necessário, é interessante também que a gente vá buscar essa troca aí, né, esse encaminhamento, ou então a discussão do caso com outros profissionais, pensando aí também na complexidade da demanda. Isso é importante, né? Até porque, em alguns casos, a gente vai verificar que existe aí um contexto de violência intrafamiliar, realmente, tem algum histórico de algum tipo de violação de direitos. Já atendi casos em que havia ocorrido abuso ao longo dos anos, né? Abuso sexual ao longo dos anos, e aí associado a outros fatores na vida dessa jovem, isso desencadeou essa ideação suicida, né? Chegando ao ponto da ideação suicida. Então, essa interlocução, de fato, precisa ser feita até mesmo para
acolhida não só da pessoa, né, que está demandando desse atendimento, mas para o atendimento familiar, para a identificação de quais os fatores, né, multifacetada, demanda, né, que a gente já falou que envolve diversos fatores, a ideação suicida, o suicídio, então a gente identificar esses fatores como estão afetando a dinâmica familiar, né, para que a gente possa atender também numa dimensão multiprofissional, então vai demandar de profissionais, um trabalho de equipe, nas diversas áreas, né, assistência, saúde, educação, né, para atendimento da pessoa e da família, né. Isso. E aí, em relação à autolesão, é fundamental o questionamento ativo e cuidadoso, acho que é importante a gente destacar esse cuidadoso, né, não é um questionário por curiosidade, né, mas buscando aí compreender um pouquinho melhor o porquê dessa manifestação, né, o que se pretendia, né, e o que de fato se conseguiu. E dessa forma, sem julgamentos, há mais chances de estabelecer uma conexão verdadeira e potente para a redução do sofrimento emocional e dos riscos decorrentes. Já para finalizar aqui essa apresentação de slides, né, a gente trouxe aqui as diretrizes da Organização Mundial de Saúde para a prevenção do suicídio. Né? Então, o que é que a Organização Mundial da Saúde diz para a gente, né, em relação a essa temática? Então, que a gente precisa identificar e reduzir a disponibilidade e o acesso aos meios para se cometer o suicídio, como, por exemplo, armas de fogo, substâncias tóxicas, né? Vamos pensar que acho que a gente está indo na contramão, né, na verdade, dessa diretriz, quando pensamos na liberação, né, de armas de fogo, aí o fácil acesso, ou o acesso mais facilitado a armas de fogo, que tem sido bastante discutido na nossa realidade brasileira atualmente. Melhorar também os serviços de atenção à saúde, reforçar o apoio social e promover a reabilitação de pessoas com comportamento suicida, também melhorar os procedimentos diagnósticos e subsequente tratamento, né, dos transtornos mentais, aumentar a atenção dirigida a profissionais de saúde em relação às suas atitudes e tabus em relação à prevenção do suicídio e as doenças mentais. Aqui é importante, né, vamos lembrar que essa discussão entre profissionais que recebem esse tipo de demanda também é de extrema importância, discutir a temática, estar apropriado de um conteúdo, né, que traga essas informações sem ser do senso comum, né, e sim relacionados aí a teorias, né, que estudam a temática. Aumentar também o conhecimento por meio da educação pública sobre doença mental e seu reconhecimento precoce, auxiliar a mídia a noticiar apropriadamente suicídios e tentativas de suicídio. É importante a gente falar, eu não me recordo agora se nós chegamos a comentar sobre a mídia, né, nos outros vídeos, mas é importante a gente abordar que quando nós falamos da mídia, né, a interface aí mídia e suicídio, muitas vezes a gente escuta, né, que a mídia não deve abordar esse tema, né, o que não é verdadeiro, né, a mídia deve abordar, mas de uma maneira apropriada, de uma maneira aí respeitosa, porque se a gente percebe uma apropriação, né, uma divulgação do conteúdo de maneira descuidada, a gente tem um fenômeno inverso, né? A gente vai ver aí os casos aumentarem, seja de suicídios ou de tentativas de suicídio. Tá o exemplo, né, professora, da Baleia Azul e dos 13 Porquês, né, daquela série. Foi um período que surgiu muita demanda, né, imagino que a psicologia também tenha percebido isso. Dentro do serviço social, a gente conseguiu perceber o aumento de ideações suicidas, de tentativa de suicídio, nós tivemos. Isso, então tomar cuidado. Essa série, né, os 13 Porquês, mostrava, né, de fato, os adolescentes, as cenas eram muito explícitas. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão da mídia, quando a gente mostra algo desse tipo, né, seria como se a gente estivesse dizendo, né, indicando, olha, é assim que faz. Né? Então, essa abordagem, ela tem que ser especialmente cuidadosa
né? Quando nós abordamos essa temática, não há problema nenhum em falar sobre, desde que a abordagem utilizada para falar sobre seja uma abordagem apropriada e não uma mera exposição, né, que vai gerar mais danos do que benefícios à população. Temos também que incentivar a pesquisa na área da prevenção do suicídio, encorajar a coleta de dados das causas de suicídio e evitar a duplicação dos registros estatísticos. E, por fim, prover treinamento para indivíduos e profissionais que se encontrem na linha de frente e que entrem primeiro em contato com indivíduos sob o risco de suicídio. Aí penso que agora a gente poderia conversar um pouquinho sobre... Esse material, ele vem muito voltado para a dimensão da gestão da política pública, né? E, na verdade, não necessariamente está totalmente ao alcance do profissional realizar por si só. Então, precisa ter um controle social que cobre do poder público a ampliação dessa qualificação para a temática, né? A preparação dos profissionais para atendimento. E, então, não diz respeito muito ao que a gente está trazendo hoje, mas fica muito limitado à autonomia do profissional para poder, de fato, implementar essas diretrizes que a Organização Mundial de Saúde coloca, né? Então, eu vejo que, para a minha realidade, por exemplo, enquanto assistente social, eu atuei, só para contextualizar um pouquinho, porque a gente também não se apresentou nesse vídeo de hoje, eu sou assistente social há mais de uma década, e bem mais de uma década, e atuei muitos anos na assistência social, né, alguns anos na docência, alguns anos já na educação, né, atuando como assistente social na educação, então lidando com faixas de idade muito diversificadas, né, atendo desde adolescentes até idosos na unidade que eu trabalho, que ela tem esse viés do perfil de estudantes, bem variado, vai da educação básica até a pós-graduação, e já atuei também como perita social, então, contato com a população de modos muito variados, e trabalhei um pouquinho também ligado ao transporte de pacientes. Então, são momentos distintos, em espaços socioocupacionais distintos, em que esse elemento aparece. Ele aparece no relato da história de vida, né, que já teve uma tentativa de suicídio, aparece como contexto familiar, em que teve a perda de alguém na família, e isso afetou a forma como a família se organiza a partir dessa perda, né? Na história de vida, o controle passa a ter um controle sobre os outros membros, né? Os responsáveis com medo de perder mais alguém, né? A vida parece girar em torno dessa ocorrência familiar, né? E aí, isso foi aparecendo aos poucos, e eu acho que eu não consegui, particularmente, perceber esses indícios de que eu precisava me preparar, porque isso podia chegar de um modo mais imediato. Então, eu acho que essas experiências que eu tive em relação a casos de ideação suicida e tentativas de suicídio, eu acho que elas são bem interessantes para partilhar a visão do serviço social, não a visão do serviço social, mas partilhar as angústias que eu acho que muitos profissionais de serviço social têm, e poder possibilitar uma reflexão de onde a gente precisa começar a correr para a formação, a correr para a troca, né, a buscar recursos para a gente atender. Eu acho que para a psicologia isso é um pouco mais tranquilo, porque faz parte da base de formação de vocês, né? É mais tranquilo, mas não tão tranquilo assim, digamos. Não menos desafiador, né? Isso, porque acho que mesmo como psicóloga, a gente também enfrenta muitas vezes, né, a dificuldade que a temática traz, né? Então, e muitas vezes também o próprio sofrimento, né, apresentado ali dessa maneira, e como isso impacta a gente também. Lembrar que a gente falou desse impacto nas pessoas, né, que recebem aí essa demanda, e que nós, mesmo sendo profissionais de saúde, também podemos ser impactados, né? Então, a gente
enquanto profissionais de saúde, sinto que a gente pode ser aí um pouco mais, né? Mas não facilita, não é eu penso que não é uma temática que a gente leva assim com o pé nas costas, sabe? Acho que muito pelo contrário. Acho Nem que a gente... cultural, nem profissionalmente, como que a gente pode dizer? Não é uma temática que a gente mais palpável, mais que a gente tem domínio maior, né? Culturalmente é falado, é tratado. Isso, Então, até por ser um tabu, né? Então, sim, a gente precisa lidar com isso também com a gente, né? Para trabalhar com esse outro. Então, é uma questão que mesmo para profissionais, assim, né? Não sei se falo por todos, né? Mas penso que não é uma temática tão simples, mesmo sendo profissional de saúde. Eu tive, assim, três casos, na verdade, que me impactaram mais, assim, marcam mais a minha história profissional. Em um deles, o primeiro que eu tive que lidar com uma muito imediata, uma demanda muito já materializada, era uma adolescente, ela me procurou. Na ocasião, a unidade que eu estava trabalhando, a profissional da psicologia estava de licença, e é algo que também você não espera, se o profissional não está lá, não tem como você esperar. Ela chegou muito alterada, trouxeram ela muito alterada, né, assim, chorando, muito angustiada, mas muito determinada, apesar do choro e da angústia. Ela já tinha desenhado todo o restante do dia dela. E ele terminava com a prática do suicídio. Ela já tinha pensado, eu vou sair daqui, vou fazer algumas coisas e depois eu vou para uma área de ônibus e vou pular na frente de um ônibus. E aquilo eu parei e pensei, e agora, né? E agora, né? E agora? aquele desespero. Então, deixei ela falar, tentei entender por que ela chegou nesse ponto, né? Tentei acolher a fala dela, dar o tempo dela. E pedi para ela um momento. Eu tive que ser muito honesta com ela e pedir para ela um momento. Ela teve uma hora que ela, né, quis ir ao banheiro. Eu pedi, inclusive, que outras pessoas observassem, né, esse movimento dela até para o banheiro, porque eu não sabia em que medida ela podia tentar colocar em prática todos os pensamentos dela, né? E aí fui pedir ajuda. Acho que eu bati na porta de todas as psicólogas que eu tinha contato, que eu já tinha trabalhado ao longo desses mais de 10 anos que eu falei, para tentar entender, e aí que eu falo, né, vem desse aprendizado com a psicologia, com essas colegas, de não desconsiderar nenhum relato, né? Eu não pretendia desconsiderar, mas eu não sabia o quanto ele podia ser, de fato, levado a cabo ou não. E aí a colega falou, não deixa, né, não deixa sair, e para mim era mais fácil, porque também ela estava numa atividade, por ser menor de idade, não poderia sair da unidade onde eu trabalhava, né, onde eu estava atuando. Então, conversei com ela e ela não queria que chamasse os pais. E aí eu tive que explicar para ela que o chamar os pais era também um ato de cuidado, né, um ato de proteção para com ela, né, que eu não podia deixá-la embora ao término da atividade, né, do horário dela ali, sabendo que ela estava em sofrimento e que tinha um risco dela partir, né, e não era... Eu estava ali para tentar acolher, e eu ia ter que descumprir o desejo dela, até mesmo para fazer bem para ela, né? E aí eu falei para ela, olha, eu vou chamar alguém da sua família, mas você pode me indicar quem você quer que eu chame da sua família, né? Então, a partir daquela pessoa que ela tivesse uma afinidade maior, se sentisse mais segura. E aí ela pediu para que eu chamasse o pai, né? Os pais eram separados, mas ela morava com a mãe, mas pediu para chamar o pai. E aí eu chamei o pai, veio um outro familiar junto também, e a gente foi conversando enquanto esse pai estava para vir buscá-la. E aí fui me inteirar melhor, né, do atendimento imediato, para encaminhar para a saúde mental, para poder explicar para o pai, fiz o encaminhamento, e eles foram atendidos de modo imediato pela enfermagem e também me parece que pela psiquiatria naquela ocasião. Depois fiz um atendimento, né, ela não foi desse atendimento e ela não tinha contado para a mãe, então também fiz um atendimento com a mãe, né? Então, para mim foi importante, que foi o primeiro momento de eu tentar entender. E essa jovem, ela voltou novamente, ela começou a reconhecer o serviço social como um espaço de acolhida.
Mas aí também me veio um segundo momento, uma segunda preocupação. A gente se depara com os limites institucionais das políticas públicas. Ela começou o tratamento com acompanhamento com psiquiatra, mas não conseguiu o acompanhamento imediato com o psicólogo. E então ela estava sem uma referência para naqueles momentos maiores de angústia, sem uma referência. E ela começou a buscar esse ser social. E aí entra um segundo momento da gente ter a compreensão e de ser muito honesta com a pessoa. Aí eu falei para ela, olha, você pode ficar aqui na minha sala o tempo que você precisar, né? Posso, algumas questões te ouvir, mas o que eu posso mais fazer realmente é te acolher e te deixar aqui comigo. Você fica comigo o tempo que você precisar. Mas eu não posso fazer sua escuta e pensar com você os seus contextos, né, as suas angústias, porque eu não tenho preparo. Há um limite do meu preparo enquanto profissional que pode te prejudicar. Né? O que a gente for discutir, o direcionamento que eu puder ajudar você a pensar, ele pode não te fazer bem, porque eu não sou especializada no atendimento que você precisa. Né? Então, não seria justo com você, inclusive. Então, eu tentei possibilitar para ela um espaço de acolhida, mas dentro dos limites da minha capacidade profissional, e né, da minha ética, né, do meu conhecimento profissional. Então, acho que também saber colocar alguns limites, até para não prejudicar, porque senão a gente, no desejo de acolher mesmo, de trazer talvez respostas, a gente vai entrando num espaço profissional do outro, né? A questão, de repente, na psicologia, sei lá, porque fulano tomou um remedinho muito bom, menina, quem sabe não dá certo. Essas coisas que a gente acha que vai ajudar e, de repente, a gente está comprometendo o atendimento e comprometendo a vida dessa pessoa, né? Acho que isso é um desafio. E acho que você está trazendo uma experiência, né, que você vivenciou na sua prática profissional, que traz muitos desses aspectos que a gente foi discutindo aqui, né? Então, a acolhida, o suporte, né, no momento do acontecimento, né? Então, vai ao banheiro, vamos acompanhar, né, para não deixar ela sozinha. Vamos fazer também um suporte aí com a família, né? Então, vamos chamar esse pai, né? Essa mãe. Acho que E a acho que equipe já estava avisada, né? Que ia recepcioná-los, ela já estava avisada, já tinha conversado, já tinha explicado, detalhado como que seria o procedimento para a gente detalhar para o familiar. A orientação de não deixar sozinha durante todos os próximos dias, né? Que tem essa questão também dos dias seguintes a essa ideação, né, da verbalização, que é importante acompanhar também, né? E acho que é a exposição da limitação mesmo, né? Então, olha, nesse momento eu tenho essa possibilidade, né, de te escutar, você pode ficar aqui o quanto você quiser, né? Mas você precisa de uma ajuda mais especializada, né? Procurar um profissional de saúde mental, enfim, né? E acho que pontuar isso, né? Reconhecer isso é importante, colocar isso, né? Também porque não é um movimento de não ajuda, né? Muito pelo contrário, eu enxergo como um movimento, né? De ajuda, de fato, né? Então, eu não posso me colocar na ciência do outro, né? Porque senão isso também fica cuidadoso. E acho que essas análises, né, como a gente foi comentando aqui, que não tem como a gente falar, então, ó, você vai chegar, a pessoa vai fazer isso, você responde aquilo, né? Acho que vem muito dessa Não tem análise manual. E muito é dessa muito análise. tênue a linha, né, entre uma questão e outra, é muito tênue. Só para ilustrar mais algumas questões, por exemplo, eu vejo que a gente tem o compromisso, dependendo do espaço que nós trabalhamos, né, de construir alternativas que possibilitem o diálogo, o vínculo, a escuta, um trabalho psicossocial. Né? Atualmente eu estou na educação, né, tanto como professora quanto assistente social, e o espaço em que eu atuo, nós temos construído uma série de ou núcleos ou coletivos para esses estudantes e que também se relacionam com a comunidade, ele é aberto à comunidade, para valorizar a partir das suas vivências. Então, nós temos, por exemplo, um núcleo de diversidade sexual e de gênero, então, que a gente trabalha a desconstrução, né, dos preconceitos, a gente estuda para entender os conceitos, né, as nomenclaturas, a gente troca experiências de vida, a gente faz cine debates,
promove eventos, vai para a comunidade, e é um espaço de pertencimento e acolhida que as pessoas podem trazer sobre as suas questões. Assim como nós temos também um coletivo que discute a questão étnico-racial, de valorização à cultura afro-brasileira, ao combate ao racismo, eleva isso para a comunidade. Então, os próprios participantes, que são jovens, fazem formações com a comunidade. E um dos casos mais bacanas, assim, que eu gostei muito, já falamos, né, até para não ser UNSP, a universidade é um espaço legal, mas eu gostei muito de ir para a comunidade. Nós fomos num CRAS e falávamos com um grupo de senhoras, né, um grupo da terceira idade. E foi muito bacana que elas, a partir desse diálogo com os jovens, nós fizemos um jogo lá para descobrir a questão do significado das palavras, elas foram se reconhecendo, né, e resgatando alguns valores e reconhecendo também as situações de discriminação, de racismo que elas tinham vivenciado. E até uma das palavras que ela entendia como um elogio, e de repente ela percebeu que tinha uma história de racismo no próprio grupo. Então a gente deu a palavra, que era mulata, e aí eles foram tentar resgatar na conversa quem sabia de onde era a origem da palavra, e uma delas explicou. Quando explicou, teve um insight para essa outra senhora, né, que ela falou, mas que absurdo, eu achava que a minha elogia, nunca mais eu vou, ele vai ver comigo quem falar assim agora, né? Então, de promover espaços que possa externalizar suas angústias, sua indignação, né, que possa ser acolhido. Então, não necessariamente pensando só na dimensão do suicídio, mas o suicídio é um desdobramento da ausência também desses espaços, né? Esses espaços e que nesse momento de pandemia têm sido construídos no meio virtual, né? Um grupo de trocas de experiências, de mostrar fotografias, de trocar músicas, de se encontrar no ambiente virtual, o happy hour virtual, né? Eu acho que isso é importante também para fortalecer essas subjetividades aí, né? É valorizar essa potência do grupo, né? Eu sempre gosto muito de ressaltar isso nas falas, né? O grupo é potência, o grupo é troca, o grupo é reconhecimento, A sabedoria. Sabedoria. Então, esse insight aí que você conta, né? Então, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, né? E isso ali, naquele contexto do grupo, como é que isso vai impactando essas pessoas, né? Então, e acho que não só em grupos, né, nesse formato, mas acho que até ampliando um pouco a discussão, né, de grupos num sentido mais amplo, né, porque vamos entender que a gente está aí sempre com grupos, sim, né? Então, acho que valorizar esse espaço de troca, promover esses espaços, né? A gente pode promover isso em diversos formatos, né? Uma sessão de vídeo com debate, né? Isso cabe em muitos espaços ocupacionais, né? Promoção de campanhas, né, que valorizem, que trabalhem a diversidade cultural, étnica, enfim, né, sexual, para que a gente consiga acessar quem às vezes também não chega no nosso espaço de trabalho, mas que é o agente causador, né, do start aí, do gatilho dessas pessoas. Então, acho que a gente também tem que pensar das possibilidades, das potencialidades do nosso trabalho, né, do alcance que a gente pode atingir. Sim. Eu acho que isso é importante. E aí eu posso só fazer um relato, porque essa questão da gente buscar, né, ampliar nossas potências. Um dos casos que eu atendi, a pessoa falou da questão da ideação suicida, aí para fazer o encaminhamento, e ela disse que a mãe não, por questão religiosa, não aceitava que ela fizesse tratamento psiquiátrico, tomasse medicação. Aí eu fiz o encaminhamento, né? Ela foi com o familiar, e aí marquei para a mãe vir, né? E aí fui estudar qual era a religião da mãe. E aí você vai se desdobrar, né? Buscar se desdobrar, até para você conseguir entender a partir do contexto da pessoa que vai receber a informação. Né? Que ela tem crenças, tem valores ali que estão, né, internalizados nela, e como que a gente pode fazer uma releitura disso junto com a pessoa, para que ela entenda que também é um recurso. Então, né, aí eu fui buscar entender como que eu posso dialogar com ela a partir da linguagem dela. E aí a gente, não precisei chegar nesse nível, ela foi mais receptiva do que a filha apontou, mas eu estava preparada para pensar e discutir, né, que não existe a dimensão né, de sermos instrumentos divinos, né,
Então, a gente tenta trabalhar a partir do que ela vai entender como uma possibilidade até para aceitação do tratamento, né, de romper essas barreiras. Acho que isso também é importante na nossa atuação, buscar romper barreiras, preconceitos, né, que existe muito no atendimento, no cuidado da saúde mental, né. E acho que essa compreensão a partir do outro, né? É porque a gente poderia muito bem falar, não, mas isso é um absurdo, né? Como assim você não vai dar suporte para sua filha nesse momento? Vou encaminhar conselho tutelar porque você não está cuidando dela. Seria Exatamente. uma postura radical e que eu julgo inadequada, né, particularmente. E agravar a situação, né? Porque aí um outro conflito, digamos assim, se estabelece dentro disso tudo. E muitas vezes que nem perpassa ao nosso conhecimento, digamos assim, né? Então, muitas vezes isso fica ali entre mãe e filha, né? E a gente nem toma conhecimento, né, dessa situação conflituosa que gerou porque a gente não fez aí uma compreensão, né, enquanto profissional, de que, olha, então vamos entender esse olhar, vamos falar na língua, né, dessas pessoas, no sentido de, também, acho que quando a gente fala do profissional, né, trazendo um pouquinho da minha vivência, né, como psicóloga, muitas vezes nós utilizamos alguns termos, né, algo até mais, uma maneira, muitas vezes a gente tem que estabelecer uma maneira mais polida, assim, de falar, que pode não ter aí a compreensão do outro. Da clareza, né, ou Né? identificação com a fala, de fato. Exatamente, acho que aí é que está também uma questão importante, né? Uma jogada nossa enquanto profissional nesse sentido. Quando falamos, né, de saúde mental, né, para quem falamos? Né? Exatamente. E não adianta também só a gente falar, quem é que entende aquilo que a gente fala? Porque falar, eu posso chegar aqui e falar, né, usar todos os termos, né, enfim, não Não vai adiantaria fazer nada se sentido vocês não nenhum. compreendessem aquilo que a gente está querendo dizer aqui. Não sensibilizar, né. E às vezes o que falar também, às vezes vai vir da própria pessoa, ela vai indicar para você o que falar. O outro caso que eu falei que ele era o terceiro, né, que me marcou bastante, esse foi uma tentativa de suicídio mesmo, que ocorreu no meu espaço de trabalho. Foi socorrido no meu espaço de trabalho, no momento eu não estava, e aí houve um afastamento, né, ficou acompanhada pelos médicos, teve um atendimento médico, voltou para casa, e já estava em acompanhamento com alguns especialistas. E só que ela fazia parte de um grupo, né? Então, eu precisava, para mim era importante saber como ela estava, né? Essa pessoa estava, e como que seria esse retorno para ela, para o grupo. E como é uma coletividade, né? É um espaço com muitas pessoas, isso vira notícia e as pessoas também ficam tentando entender, né? Os profissionais que não atuavam diretamente também estavam buscando entender, até como, quando voltasse, como atender, como falar, como abordar. E como eu falei, a gente também foi o mesmo período que a gente estava sem a profissional da psicologia, então nós fomos duas profissionais de serviço social buscar fazer esse atendimento. E tinha outras situações por trás também, né, que desencadearam a tentativa, né, uma situação de violência, de tentativa de violência sexual, enfim. E aí nós fomos até fazer uma visita domiciliar, e na visita domiciliar nós falamos, né, uma falou com a mãe, a outra conversou com a jovem para poder, né, com a pessoa para poder entender um pouquinho mais tudo o que aconteceu. E aí a gente resolveu perguntar, porque de fato nós não sabíamos como abordar essa questão. Né? A gente tinha alguns entendimentos, né, de não ser invasivo, né, de não ficar fazendo muitas perguntas. Então, nós delegamos para ela indicar, né, para essa pessoa indicar como ela esperava que fosse esse retorno dela, como ela esperava ser recebida pelo restante do grupo. E aí ela deu os indicativos do que ela gostaria e do que ela não gostaria. Né? E conversamos com a mãe, acertamos se de fato os encaminhamentos, os acompanhamentos estavam sendo realizados e demoraria mais uns dias para retornar. E aí a gente foi, então, preparar, né, o grupo para recebê-la, né, essa pessoa retornar. E a gente ficou pensando, olha, não acho, né, e a gente, por tudo que a gente vem lendo, estudando, que a abordagem melhor seja a partir do ato, né, a partir da tentativa de suicídio.
vamos tentar partir de uma construção, de qual é a dimensão social que existe nessa relação do suicídio, né? Quais são os aspectos sociais que nos dizem respeito, que nós podemos trabalhar com a turma, com cuidado, né, com esse grupo, com cuidado, para não ser também aquilo que a gente falou, gatilho para outros casos, né? Então a gente foi em dupla, aquilo a gente, né, vamos preparar, conversamos com mais algumas colegas da psicologia, e aquilo a gente sentia o suor pingar, gente. Vocês não fazem ideia do que está diante de uma coletividade, falando sobre um tema polêmico, que precisaria ser um trabalho multiprofissional, e você está com uma categoria sozinha ali, né, você e mais um profissional da categoria, tentando trabalhar essa questão. Então a gente tentou não expor a pessoa, que a ideia era realmente preparar para a acolhida, mas começando de um outro contexto. Então, a gente foi trabalhar e levamos um vídeo curto, falamos da questão de como é você lidar com será que existem comportamentos, ações, falas que despertam angústias, tristezas no outro, né? Será que existem situações de vida, né? De que modo eu socializo, eu interajo num grupo? Então, a gente começou a falar das condições de convivência, né? Falamos da convivência social, da interação e das dificuldades, das desavenças, das coisas que podem acontecer num grupo mesmo. E aí a gente foi trabalhando assim, será que eu sou o causador do sofrimento do outro? Então, como eu posso mudar, né? Como eu posso pensar na minha relação com o outro? Como eu posso buscar cuidar do outro, né? Cuidar de mim? Então, a gente foi trabalhando aí das relações das brincadeiras, das falas desrespeitosas, e do inverso também, como é importante que todo mundo espera ter um espaço de acolhida, então, de valorizar, né? De valorizar a convivência, de valorizar os espaços coletivos. E aí foi interessante que né, os participantes foram falando, foram dialogando, e a gente foi fazendo um percurso lento até a gente chegar de fato na questão, né, do limite. Então a gente foi discutir, né, de não se tratar de uma fraqueza nem uma força, né, de não um desejo de fim à vida, né, mas de fim ao sofrimento. Então a gente foi contextualizando alguns cenários para esse grupo, né, algumas situações para esse grupo. E aí a gente entrou no caso da pessoa que tinha feito a tentativa, e aí a gente foi dialogar sobre isso. Como que eles imaginavam que seria, o que eles pensavam, o que eles sentiram também quando souberam da tentativa, até para fazer uma escuta e uma acolhida desse grupo também, né, que isso impactou o grupo. E aí, e aí eles foram falando e a gente foi, né, dialogando nesse processo, e aí apontando, falou, olha, então, quando a pessoa retornar, deixa ela contar o que ela quiser contar e quantas vezes ela quiser contar, porque às vezes, porque se ela está contando, ela tem necessidade de contar. E não vamos fazer pergunta por curiosidade. Vocês vão ouvir o que ela quiser falar, o que ela quiser contar. Perguntar se está bem, né? Como tá, dar as boas-vindas, né? Ah, eu não sou a pessoa que que lidava bem, né? Ah, não vou ser falso, né? Se eu não me dava bem com a pessoa, tudo bem. Cumprimenta, se você diz o que você achar que deve dizer, se você achar que deve falar, olha, que bom que você está de volta, seja bem-vinda de volta, né? Veja o que você sente que você quer falar, você não é obrigada a falar nada, cumprimenta e pronto. Mas o cuidado de não interferir, não cortar e até blindar, porque a gente não pode fazer um trabalho com todos os grupos que nós tínhamos ali na instituição, né, no momento. Então, nós pedimos também que o grupo funcionasse como uma blindagem também, né, de acolher e cuidar para que não viesse pessoas fora desse grupo fazendo essas indagações, sendo invasivo, questionando, julgando, né, e aí foi, assim, foi o que nós conseguimos para aquele momento. Depois a gente buscou formação para todo o grupo de profissionais, né, então a gente conseguiu promover uma formação para que as outras pessoas também pudessem conseguir identificar, né, no convívio do processo de trabalho, se havia indícios de mudança nesse comportamento, né, as falas, para que eles também soubessem como lidar com com essa demanda, né. Muito interessante te ouvir contando desses relatos e de todo o percurso que você faz em relação à temática, né? Como ela foi aparecendo no seu ambiente de trabalho, né? Em lugares aí em que você passou. Acho que é uma experiência que, quando compartilhada, né,
faz a gente pensar, repensar a nossa prática, né? Faz também a gente ter elementos, né? O ponto de partida, se a gente muitas vezes não se sente preparado, acho que ouvir um relato é sempre muito importante, né? Então, ajuda a pensar, né? isso, então, mas tá, vocês trouxeram esse teórico, né, digamos assim, e a prática, né? Eu acho que é sempre muito bom a gente ouvir da experiência do outro para pensar muitas vezes a nossa própria prática, né? E essas discussões que você foi trazendo, né? Como você foi analisando todo o contexto envolvido. E nesse grupo, eu acho que é interessante porque, assim, a gente não queria expor ninguém, e a gente também, como a gente está falando de um tema muito sensível, nós achamos pertinente passar um envelope, nós demos uma tirinha para todo mundo e falando, ó, vocês podem deixar em branco ou escrever o que vocês quiserem, né? Mas todo mundo vai ter que colocar o papelzinho no envelope, mesmo que esteja em branco. E nesse papel vocês podem colocar se vocês estão sentindo que precisam de alguma acolhida, de algum suporte profissional, ou se sabem, percebem que alguém está precisando desse atendimento. E aí a gente circulou, e depois, de fato, nós tivemos 2 pedidos de ajuda, né? Aquele pedido de socorro, para colegas, não foi nem para pessoas, mas para colegas, até para a gente poder identificar e encaminhar, porque é aquele ciclo, né, como você falou, acontece com um, isso começa a ficar mais vivo no pensamento do outro que já estava fragilizado, né, ou que tem alguém próximo, então aquela dúvida de como não faz parte da instituição, mas né, que faz parte do convívio dessa pessoa, como ela faz, o que, né, de que jeito, porque fica aquela ideia também, né, como se tivesse a responsabilidade sobre ela de resolver, de atender, né? Então, assim, o usuário atendeu outro usuário, né, do serviço. Então, a gente teve que trabalhar e dialogar com isso também. Você não tem que dar conta, né? Não é sua função dar conta disso. Você é amigo, vai ouvir, mas sempre indicando para procurar um profissional, ouvir nos procurar, para a gente encaminhar para um profissional. Porque isso também é outro perigo, tanto pelo que pode dizer, né, e isso prejudicar, quanto a própria saúde, né, da pessoa que está acolhendo, entender que, de repente, ela precisa dar conta de todas aquelas demandas, né, vai alimentando aquela angústia nela mesma. Então, a gente também identificou esses desafios. E essas falas, né, no que a gente não sabe fazer, ou que a gente está precisando aprender a fazer, eu acho que é bacana no sentido da gente poder, eu acho que dá um certo alívio quando eu ouço também que, olha, eu estou com dificuldade, vamos trocar, né, porque dá a permissão da gente não ter que saber tudo, mas precisar procurar. E aí eu sempre falo para os meus alunos que a gente deve que o grupo com que a gente se forma, com quem a gente trabalha, são pessoas de referência para a vida, ao longo da vida profissional. Então, da gente sempre manter um contato, ter boas referências, porque tudo bem, é assim mesmo, a construção ela é multiprofissional, você não tem que saber tudo, mas você não pode também se eximir de buscar e pedir ajuda e dizer, eu não sei, e fazer alguma coisa que afete e prejudique o usuário e seu serviço. Então, é muito mais conveniente, respeitoso e ético você dialogar o caso com outros profissionais ou com outra pessoa da sua própria área, né? Muito bom, então. Penso que depois dessa grande experiência compartilhada aqui, dessa sequência de vídeos, né, que a gente vai ficando por aqui hoje. Acho que muito aprendizado trocado, muita discussão interessante apareceu aqui, né, nessa nossa conversa. Não sei se você quer deixar algum recado, uma fala final. Eu acho que é isso mesmo, assim, a gente buscar valorizar o que faz sentido para a gente e entender das nossas fragilidades profissionais também, né, que elas existem, que a gente tem que estar em constante processo de aprimoramento e que a gente pode contar, a gente também precisa de apoio na hora de fazer as nossas intervenções. Às vezes a gente precisa, ninguém consegue dar conta de tudo sozinho. Né? Então, procure também o apoio dos profissionais que você né, tem afinidade, tem vínculos, e busque também institucionalmente formações, né, que as instituições em que vocês trabalhem ofereçam isso para vocês. E a gente agradece vocês terem acompanhado essa série de vídeos conosco. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Agradeço aí também
aos que estão assistindo, né, que a gente possa aí de alguma maneira contribuir para a formação ou até para as discussões profissionais que vocês têm. Aí, muito obrigada.